Olá pessoal, hoje a gente vai dar início à parte de delineamentos, né? Mais especificamente hoje nós veremos delineamento inteiramente casualizado. Existem dentro da estatística experimental basicamente 3 delineamentos, né? Que é inteiramente casualizado, em blocos casualizados e quadrado latino, né? Existem também outros tipos de ensaios, né, outro tipo de arranjos experimentais, tá? Mas os delineamentos basicamente são esses. Então, por exemplo, fatorial eu posso aplicar tanto em forma de inteiramente casualizado quanto em blocos, tá bom? Então, o delineamento inteiramente casualizado, né, é o mais simples de todos, né? Ele é o mais simples para controle do erro experimental. Ele considera basicamente somente repetição e casualização, né? Que são os princípios básicos da experimentação, apenas esses dois, e ele deve ser aplicado em casos que a gente possa garantir que as unidades experimentais ou as parcelas, né, no caso, sejam homogêneas, como em casos de vegetações, laboratórios, terrenos homogêneos, né, em que a gente faz uma análise preliminar, né, das características físicas do solo, químicas e físicas do solo, enfim, tá? A luminosidade semelhante, enfim, temperatura, umidade, tudo, né? Então, se eu posso garantir que que esses gradientes eles não estão interferindo, né, nas minhas parcelas, então eu posso usar o delineamento inteiramente casualizado. Tá? Então, imagina aqui um croquis, e aí eu tenho nesse caso 12 parcelas, né, ou instalado num laboratório, numa casa de vegetação, enfim, e a gente consegue garantir que existe uma homogeneidade, né, nessas parcelas. Então, eu posso simplesmente aplicar, né, os meus tratamentos, né, nessa parcela, e eu preciso fazer isso de forma aleatória. Então, eu vou ter aqui nesse caso 3 cultivares, cultivar A, B e C, tá? Em 12 parcelas, então eu vou precisar de 4 repetições, né? 3 vezes 4, 3 tratamentos vezes 4 repetições vai dar 12, que é igual ao número de parcelas. Então eu vou poder aplicar esses cultivares às minhas parcelas, né? Vou ter que aleatorizar, vou fazer isso em forma de sorteio. Então eu vou sortear, né? E aí eu consigo chegar numa situação que nem essa, né? Aleatória, em que a parcela 1 vai receber o cultivar do tipo A, a parcela 2 o cultivar do tipo B, a parcela 3 o cultivar do tipo B, e assim sucessivamente, né? Faço essa aleatorização, né? E aí aplico, né, o cultivar, né, a determinada parcela, tá bom? Isso aqui é um exemplo de croquis. A partir daqui a gente vai a campo, né, aplica, né, os tratamentos, os cultivares em cada parcela e fico esperando, né, o tempo para poder analisar minha variável resposta, né? Então eu trouxe um exemplo para vocês que a gente vai trabalhar com a produtividade, né, de cada cultivar, tá, em quilogramas por 100 metros quadrados, tá bom? Então a parcela 1 recebeu o cultivar do tipo A e no final do experimento a gente tem que a produtividade dessa parcela foi de 23 kg por 100 metros quadrados, né? A parcela 2 recebeu um cultivar do tipo B e ela apresentou uma produtividade de 31 kg por 100 metros quadrados, e assim sucessivamente, né? Então esses valores que a gente vai obter, a gente chama que é a nossa variável resposta, tá? E a partir daqui, né, eu vou trazer para uma tabelinha, né? Eu vou organizar aqueles dados que estão lá na minha área experimental, né? Eu posso montar uma tabelinha que nem essa, onde eu tenho tratamentos nas linhas e repetições nas colunas. Então, ó, eu tenho 3 tratamentos e 4 repetições. Então eu vou ter aqui dentro, né, os valores da minha variável resposta em cada parcela, né, no caso 12. Tá? Eu vou ter aqui o total de cada tratamento. Então esse aqui é o total do tratamento A, que é 92, o total do tratamento B e o total do tratamento C. Tá?
E também aqui do outro lado eu vou ter a média do tratamento A média do tratamento B e a média do tratamento C, certo? Beleza. Né? E qual é o objetivo? Né? O que eu quero saber? Será que qual desses cultivares, né, difere entre si em relação à produção média de grãos? Né? Então, em média, será que o tratamento B, apesar de ter uma diferença entre o tratamento A e C, elas são diferentes realmente? Né? São diferenças significativas, tá? Em média. Então, tudo isso a gente vai testar. Será que o tratamento B é melhor que o tratamento A em relação à produtividade? Será que o tratamento C é melhor que o tratamento A em termos de produtividade média? Então, a gente vai conseguir responder essas perguntas, né, a partir desses testes, né, que vai começar com a parte de análise de variância. Tá? Posso também, ao invés de trabalhar com a tabela nessa forma, eu posso transpor nas repetições de tratamentos e fazer dessa forma, que é a forma que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Em que eu tenho os tratamentos em forma de coluna, né, e as repetições em forma de linha, tá bom? Eu só fiz transpor repetição e tratamento. Bom, aqui de forma mais genérica, né, então eu vou ter os tratamentos, então nesse caso eu tenho 1, 2, 3, eu tenho um total de tratamentos que eu designei como I, maiúsculo aqui, né, e repetições variando aí de 1, 2, 3 até J, tá? Lembrando que aqui o total é referente a tratamentos, então aqui vai estar o total do tratamento 1, total do tratamento 2, total do tratamento 3 e assim por diante, tá? Esse aqui é o modelo estatístico da análise de variância, né? Então eu vou ter que esse y e j, né, ele é o valor observado da variável resposta y, né, na jésima repetição do iésimo tratamento. Então a gente tem que, por exemplo, esse elemento bem aqui, né, é o elemento y1, 1, né? Então esse 1 se refere à repetição e esse 1 aqui se refere a tratamento. Ou seja, o valor que a gente vai ter na tabela é referente à repetição 1 do tratamento 1, né? Por exemplo, aqui embaixo, y12. Então, repetição 2, né, do tratamento 1. Aqui y3, repetição 3 do tratamento 1. E assim por diante. Tá? Aqui, esse valor, esse bem aqui, né, é a repetição 2 do meu tratamento 3. Né? Lembrando que eu vou ter y e j. Então, eu vou ter que é a variável resposta, né, aquele valor, na jésima repetição do iésimo tratamento. Então, o índice I se refere a tratamento e o índice J se refere a repetição. Tá certo? Então, beleza, vamos lá. Continuando aqui no modelo, a gente tem que μ, nesse caso, é a média geral do experimento, né? Tal, com índice I, é o efeito do iésimo tratamento, tá? E o epsilon e J é o erro aleatório, né? Ou o resíduo, né? Que vai conter aquelas informações que a gente não consegue controlar no experimento, tá? Devido ao acaso. Bom, então o objetivo da análise de variância é comparar aquela variação atribuída aos tratamentos com a variação atribuída ao acaso, tá? E ela necessita de alguns pressupostos, que são independência dos resíduos, normalidade dos resíduos e homogeneidade de variâncias, tá? E a gente vai trabalhar isso mais à frente, como a gente testa, né, essas pressuposições. Existem alguns testes específicos para isso, tá bom?
E esse aqui é o nosso quadro de análise de variância. Tá? Então eu vou ter a causa de variação, né, referente a tratamento, referente ao resíduo e a causa de variação total. Né? O grau de liberdade, tá? Esse grau de liberdade, ele na verdade eles são uma quantidade, né, que os dados vão fornecer, não são as informações que os dados vão fornecer para a gente, que a gente pode teoricamente gastar, né? Não seria muito essa, talvez essa palavra, mas que a gente pode utilizar, que a gente pode gastar, né, para estimar os valores, né, dos parâmetros populacionais que são desconhecidos, né? Então a gente vai ter uma estimativa que é o que a gente pode gastar, né, dos dados para estimar parâmetros que são desconhecidos, tá? Então, por exemplo, aqui em tratamento, para calcular o grau de liberdade é o número de tratamentos menos 1, tá? O total é o número de informações que a gente vai ter, né? O número da nossa, quantas variáveis de resposta a gente tem lá, né? Total de parcelas, enfim, menos 1, tá? E resíduo vai ser a diferença de n menos 1, que é essa daqui, menos o grau de liberdade do tratamento, tá? Então vai ser o grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento. É assim que a gente vai calcular o grau de liberdade para o resíduo, né? Aqui a gente tem que a soma de quadrados de tratamento, soma de quadrados de resíduo, soma de quadrado total. Quadrado médio de tratamento, quadrado médio de resíduo, né, e o valor de F calculado, que é o objetivo aqui quando a gente vai fazer a análise de variância, né? Achar esse valor de F calculado, né? E aí, como é que a gente calcula essas quantidades? Tá? Essa soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de resíduo, enfim. Existem alguns passos que eu deixei aqui para vocês, as fórmulas, né? Mas a gente já vai calcular fazendo o exemplinho mesmo, que eu acho que fica mais ilustrativo, tá? Mas só para falar para vocês, a gente primeiro calcula os graus de liberdade, né? A gente depois calcula, né, essa constante de correção, tá? Então a gente já vai ver como calcula, mas tem aqui a formulazinha. A soma de quadrado de tratamento, né? Soma de quadrado total, aqui é a soma de quadrado de tratamento, aqui é a soma de quadrado total, soma de quadrado de tratamento, tá bom? Soma de quadrado de resíduos, quadrado médio de tratamento, quadrado médio de resíduo. E o F calculado, né? Bom, e aí o F calculado, né? Se a gente estiver fazendo à mão, a gente vai ter que comparar com o valor tabelado, tá bom? Então o F calculado ele vai delimitar basicamente, bem aqui, ó, como está mostrando aqui em cima no gráfico, né? Aqui é o F crítico, né? Aqui no gráfico, que é o F que vai estar na tabela, e o F calculado ele vai estar ou nessa região aqui em branco, que é a região de aceitação das hipóteses, ou nessa área aqui cinza, que é a região de rejeição, né? O F tabelado vai delimitar se essa área aqui de rejeição é maior, é menor, se a área de aceitação é maior ou menor, tá bom? Então esse Fzinho é o que a gente vai procurar aqui nessa tabela, tá bom? E aí a gente vai precisar pegar o valor, né, de F, né, com uma significância já pré-estabelecida, geralmente a gente utiliza 5%, né, então com 5%, 0,05, né? Grau de liberdade do numerador, e a gente vai já ver o que é o que a gente chama de grau de liberdade 1, vou colocar GL1 lá do numerador, e grau de liberdade do denominador GL2, né? Enfim, bom. E aí o objetivo é testar hipóteses, mas que hipótese? Então a gente precisa definir as hipóteses, né? A gente precisa fixar o nível de significância, então geralmente é 5%. A gente precisa utilizar uma estatística do teste, e a gente vai utilizar a estatística F, né? A partir daí a gente delimita a região crítica, tá? E aí a gente conclui, tá? Então as hipóteses que a gente vai testar são
que a gente vai ter hipótese H0 e uma hipótese H1, tá? H0 diz que, em média, os tratamentos eles são iguais, né? Ou seja, que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento... Enfim, se eu tenho 3 tratamentos, né, é igual à média do tratamento 3, e aí eu posso ter, né, uma quantidade I de tratamentos que vai ser igual à média do tratamento I, né? E a hipótese alternativa, ela fala que pelo menos uma dessas médias ela difere das demais, né? Pelo menos um par de médias vai diferir um do outro, tá? Pelo menos uma delas difere das outras, tá bom? Então, eu vou ter aqui esse teste de hipótese, né? O nível de significância a gente utiliza aqui de 5%, né? Geralmente isso já é definido anteriormente. Estatística teste, a gente vai utilizar a estatística F, né? E aí a gente vai delimitar a região crítica a partir da nossa tabelinha, né, do F tabelado. A gente vai precisar do F tabelado para fazer isso. E a conclusão, né? A gente vai concluir de acordo com o que a gente tem aqui. Se o F calculado lá pela nova for maior que o F tabelado, né, a gente decide por rejeitar H0 ao nível de alfa, né? E geralmente é 5%, né? Alfa igual a 5%. Se o F calculado for menor que o F tabelado, não se rejeita H0 ao nível de 5% nesse caso, né? Então, é mais ou menos isso daqui. Imagina que a gente tem esse comportamento aqui, né, da nossa distribuição F, tá? Aqui eu vou ter a região de aceitação da hipótese, e aqui, nessa área rachurada, vai ser a região de rejeição, né? Bem aqui vai ser o valor de F tabelado, né? Então tem o valor de F tabelado que vai delimitar. E imagina que lá na análise de variância eu obtive um valor que caiu bem aqui de F, né? Na região de aceitação, ou seja, eu decido por não rejeitar essa hipótese, eu aceito a hipótese H0 em que as médias são iguais, né? Agora, se eu fui lá e calculei e caiu bem aqui, na região de rejeição, eu decido por eliminar a hipótese H0 e aceito a hipótese H1. Bom, a gente vai já fazer um exemplo. Olha só. Então, a gente vai pegar aqui esse exemplo, que eu tenho 3 cultivares, né? Cultivar A, B e C, e tenho 4 repetições desses cultivares, né? Primeiro passo, tenho que calcular a constante de correção, né? Então eu pego todos esses elementos, 23, 21, 25, 22, 27, 26, 23, 20, 25, 28, 28, 26, somo todos esses elementos, né? E vou elevá-los ao quadrado, né? E depois divido pelo número total de elementos, né? O número total de parcelas nesse caso também, que é igual a 12. Então, quando eu somo todos os elementos, eu vou ter 304. 304 ao quadrado dividido por 12. A gente vai ter essa quantidade aqui, 7.701,33, né? Depois eu vou precisar calcular a soma de quadrado total. E aí a soma de quadrado total, eu vou pegar cada elemento da minha tabela, né? E elevar ao quadrado. E depois somar, tá? Olha a diferença. Aqui na constante C eu somava tudo e elevava ao quadrado. Nesse caso, eu vou pegar cada elemento, elevar ao quadrado, né? E esse valor a gente vai depois somar um por um, tá? Então a gente vai ter aqui, nesse caso, um total de
22.802, menos a minha constante C. Né? Então, vou pegar cada elemento, elevar ao quadrado, somar tudinho e depois subtrair essa quantidade, né, do valor de C que eu obtive anteriormente. Então, quando a gente faz isso, pega cada valor elevado ao quadrado, vai dar 7.802. Né? E agora eu preciso subtrair da minha constante C. E aí a gente tem esse valor. Então, soma de quadrado total deu 100,67. Tá bom? É bom vocês tentarem reproduzir isso também sozinhos. Beleza? Ó, soma de quadrado total. Né? Eu vou pegar... soma de quadrado de tratamento. Eu vou pegar o total de cada tratamento. Né? Então, eu venho aqui na minha tabelinha. Ó, total do tratamento A 92, total do tratamento B 111, total do tratamento C 101. Então vou pegar cada valor, né, do meu tratamento total, elevar ao quadrado, né, e dividir pelo número de repetições. Tenho até que corrigir isso no slide, né, que nesse caso é 4, tá bom? Então aqui também é 4, né? Então, quando a gente faz isso, pega esse valor 30.986, né, e divide por 4, a gente vai ter esse valor de 7.746,5, subtraído do valor de C, né, da minha constante da minha correção, que está aqui em cima, e aí a gente tem um valor de soma de quadrado de tratamento de 45,17. Tá? Soma de quadrado de resíduo vai ser o soma de quadrado total menos a soma de quadrado de tratamento. Então a gente vai pegar 100,67 e subtrair de 45,17. Né? E aí a gente tem a soma de quadrado de resíduo de 55,5. Tá? A gente leva isso aqui para análise de variância. Tá bom? Grau de liberdade a gente precisa calcular. Então, ó, eu tenho 3 níveis no meu tratamento, né? Então o grau de liberdade vai ser o número de tratamentos, que é 3 menos 1. E é por isso que vai dar 2. Né? Total, grau de liberdade total vai ser 12, que é o total de parcelas, nesse caso que eu tenho, né, de elementos, menos 1. 12 menos 1, 11. Né? 3 menos 1, 2. Como eu faço para calcular o grau de liberdade do resíduo? Grau de liberdade do total, nesse caso que é 11, menos grau de liberdade do tratamento, que é 2. Né? Quando eu faço essa diferença, a gente vai ter 11 menos 2 igual a 9. Tá bom? E aí a gente consegue calcular o grau de liberdade do resíduo. Bom, essas somas de quadrados a gente acabou de calcular anteriormente, né? E aí eu já coloquei aqui na análise de variância. Agora a gente precisa calcular quadrado médio, né? Tanto para tratamento quanto para resíduo. E depois calcular o valor de F. Tá? Como que a gente faz para calcular o quadrado médio de tratamento, que vai estar aqui nessa região, né? Bem aqui, ó. Quadrado médio de tratamento. Né? Como eu faço? Basicamente é pegar esse valor, soma de quadrados de tratamento, e dividir por grau de liberdade do tratamento. Então eu vou pegar 45,17 e dividir por 2. Né? Bom, 45,17 dividido por 2 vai dar 22,585. Então a gente tem que bem aqui vai dar 22,585, né? 22,585. Tá bom?
Então a gente tem esse valor para quadrado médio de tratamento. Né? Que vai estar bem aqui. Tá bom? Quadrado médio de resíduo, da mesma forma, vou pegar aqui, ó, soma de quadrado de resíduo e dividir pelo seu respectivo grau de liberdade, né? Então, eu pegar 55,5 e dividir isso por 9. Quando a gente faz isso, a gente tem um valor de 6,17. Então, bem aqui embaixo vai ficar 6,17, né? Então, o quadrado médio do resíduo vai ser igual a 55,5 dividido por 9. Isso aqui vai dar 6,17. Tá bom? Para calcular o valor de F, né? Então, o F calculado vai ser quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, tá bom? Que é 22,585. Então eu vou ter 22,585 dividido por 6,17, né? E aí a gente vai ter um valor de F de 3,67 mais ou menos, né? 3,67, tá bom? Então esse é o nosso valor de F calculado, 3,67. Beleza? Bom, beleza. Então, pessoal, quando a gente está testando, né, hipóteses, a gente vai estar testando essas duas hipóteses aqui, né? Eu estou testando que a média dos tratamentos são iguais, né? Então a média do cultivar A ou do cultivar, né, do tratamento 1 é igual à média do cultivar do tipo B, que é igual à média do cultivar tipo C, né? Então eu estou testando se a média do cultivar A é igual à média do cultivar B, que é igual à média do cultivar C. Então, em média, essas produções são iguais, né? Versus, né, a hipótese de que pelo menos uma dessas médias ela vai diferir das demais, tá bom? Então, eu tenho aqui um F calculado, né? E agora eu preciso do meu F tabelado. Então, eu vou ter uma tabelinha, né? Vou ter que consultar minha tabelinha, tá bom? E aqui é a região de aceitação e aqui é a região de rejeição, né? Então vamos ver. Esse teste F ele é constituído pelo quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, né?
Grau de liberdade do tratamento está bem aqui, ó, 2. Grau de liberdade do resíduo, 9. Então, quando eu for lá na minha tabelinha, né, do F, eu vou precisar verificar, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, grau de liberdade do numerador e aqui do lado o grau de liberdade do denominador. Então isso se refere ao grau de liberdade do numerador. Quem está no numerador? Quadrado médio do tratamento. Então é o grau de liberdade do tratamento, né, do numerador. E o grau de liberdade do denominador é o resíduo que vai estar lá embaixo, né? Então eu vou ter um grau de liberdade, nesse caso 9. Então eu vou olhar aqui, ó, grau de liberdade do numerador, vou olhar para essa coluna, né, onde tem o 2, e do denominador é bem aqui, ó, o 9. Ou seja, o valor de F vai ser esse daqui, ó, 4,26. Então a gente vai estar trabalhando, né, com o F bem aqui, ó, um F tabelado de 4, vou até deixar só o valor no tabelado, que é 4,26. Isso. Bom, 4,26. Né? E a gente teve um F calculado de 3,67. Então o F calculado vai estar mais ou menos por aqui, ó, 3,67, né? Então o F calculado caiu na nossa região de aceitação da hipótese. Ou seja, eu não rejeito a hipótese H0, eu aceito essa hipótese de que a média dos tratamentos são iguais. Então a média do tratamento do cultivar A é igual à média do tratamento do cultivar B, que é igual à média do tratamento do cultivar C. Ou seja, em média, aquelas produções, né, aquela produtividade dos cultivares, elas são iguais. Tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia da minha análise de variância. É verificar se existe, né, diferença, né, em média desses tratamentos ou não. Tá bom? Nesse caso, né, a gente teve que as médias de tratamento são iguais. E se ele desse, né, não, professor, a gente rejeita H0 e a gente admite que pelo menos uma das médias difere das demais, né? Então pelo menos um par de médias vai diferir um do outro, né? Então será que a média 1 difere da média 2, ou a média 1 difere da média 3, ou a média 1 difere da 2 e da 3, né? Ou a média da 2 difere com a da 3, né? Então a gente precisa depois, né, identificar quem difere de quem. E aí a gente vai partir para teste de comparações de média, né? Mas nesse caso específico, na análise de variância, eu faço uma análise geral. Tem diferença entre as médias? Não. Então beleza, eu não preciso fazer teste nenhum. Tem diferença entre as médias? Tem. Aí eu preciso saber quem difere de quem e quem é igual a quem, né? E aí a gente vai precisar de outro teste. Mas nesse caso, a gente não teve diferença entre as médias, então a gente aceita a hipótese H0, tá bom? Bom, vai ficar esse exercício aqui para vocês, tanto o exercício 1 quanto o exercício 2, tá bom? Vocês vão tentar fazer e eu vou deixar depois a resolução deles para vocês disponível, tá? Mas a princípio, né, nesse primeiro momento, eu queria que vocês tentassem resolver, né, fazer uma análise de variância, né, identificar as hipóteses nesse caso, tá bom? E concluir sobre o teste, né? A gente rejeita H0 ou não rejeita H0, tá? Da mesma forma que, né, nesse exercício 2, tá bom? Verificar as hipóteses, quem são as hipóteses, né, fixando o nível de 5% de significância, tá bom? E aí construir uma análise de variância e concluir, né, sobre o teste, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui e até mais.